Há 2 domingos atrás, eu comecei ministrando um tema sobre vi, ouvi e desci. E hoje eu quero falar sobre a última parte desse tema. E tem momentos da nossa vida aonde você talvez pensa que Deus só fica observando você. Talvez você ora, nada acontece. Talvez você chora, nada acontece. Talvez você espera e nada acontece. E aparentemente Deus não está vendo, Deus não está ouvindo e talvez você pensa que Deus não se importa com você. Só que o texto que nós lemos há 2 domingos atrás, Êxodo capítulo 3, do versículo 7 ao 8, nós vimos que é diferente daquilo que nós pensamos. Diz o texto, e o Senhor disse: tenho visto claramente a opressão sobre o meu povo no Egito e escutado o seu clamor. Então Deus vê você, Deus olha para você, Deus escuta o teu clamor, tudo aquilo que você fala, mesmo sussurrando, mesmo não sabendo como expressar as palavras, talvez você fala de uma maneira que só você entende. Deus, ele ouve as tuas orações. Mesmo aquelas que você não botou fé que ele estava ouvindo, ele ouviu. Mesmo aquela que talvez você começou e depois mudou o assunto, veio uma mensagem no teu celular, talvez você pegou no sono no meio da oração, Deus ouviu a tua oração. Ele ouve as nossas orações. E no final desse texto ele diz o seguinte: por causa dos seus feitores, por causa dos seus feitores, pus-me preocupado com o sofrimento deles. Na outra versão diz que Deus viu, ele ouviu e ele disse: eu desci para livrar o povo do sofrimento, para livrar o povo daquilo que eles estavam vivendo. Existe aqui um processo invisível entre Deus ver e Deus ouvir. Talvez, nesse pequeno processo invisível, onde nada está acontecendo, você descobre que Deus ele nunca age por emoções. Eu não quero pregar o que eu preguei nos últimos 2 domingos, mas como encerramento, talvez você veio aqui hoje pela primeira vez, ou você veio domingo passado, mas eu quero mostrar rapidamente o conceito de como Deus age, porque o tema é eu desci, Deus desceu, Deus desce, Deus faz, Deus opera. E a primeira ideia aqui é que quando Deus fala tenho visto atentamente, é porque Deus não se move pelas tuas emoções ou por aquilo que você está vivendo na terra. Talvez você esteja aflito, talvez você esteja abatido, talvez você seja alguém emocionalmente sofrido, e você diz: tá, e cadê Deus? Onde é que está Deus? E o que Deus está fazendo? E Deus está da mesma maneira, no mesmo lugar, fazendo aquilo que Ele sempre faz, observando aquilo que as pessoas estão fazendo. Deus ele está com os olhos em nós. Quando você olha para isso, você vai descobrir que o céu nunca é pego de surpresa pelo teu problema, por a dificuldade, por aquilo que você está passando. Quando você vai orar a Deus, Deus ele já está vendo. Quando você está passando pelo processo da tua vida, Deus ele já está observando você. Só que ver não é o final da ação, ver é o começo da ação. Por isso que quando ele diz, eu vi a aflição, ele diz mais do que ouvir, eu precisei ouvir aquilo que de fato eles estavam expressando em palavras, aquilo que eles estavam comunicando. E ele diz, eu tenho ouvido o seu clamor. Recorde que domingo passado eu falei que Deus ele não se move por reclamação. Não se move. Você pode reclamar da tua vida, pode reclamar do teu casamento, pode reclamar da tua vida financeira, você pode reclamar da tua saúde, mas reclamação não altera, não muda Deus. Agora, o que gera mudança, o que gera ação, é quando você começa a clamar a Deus. Por isso que ele diz, eu vi e eu ouvi o teu clamor. Ou seja, quanto antes você para de reclamar e mais rápido você começa a clamar, mais rápido Deus tem a possibilidade de descer e fazer algo na tua vida. Você sabe que quando você lê a Bíblia, você descobre que você, dependendo das palavras que você fala, palavras feias, palavras erradas, palavras de maldição,
palavras negativas, isso afasta Deus. Agora, quanto mais palavras de bênção você fala, quanto mais palavras boas você fala, quanto mais palavras verdadeiras você fala, assim como diz em Romanos, aquele que chama à existência as coisas que não são como se já fosse, ou seja, pelo poder criativo da palavra, Deus tem o poder de criar todas as coisas. Quando o clamor sobe, presta atenção, é que Deus desce. Vamos repetir comigo? Quando o clamor sobe, aqui você começa a entender como de fato funcionam as coisas e como de fato a possibilidade de Deus intervir na tua vida. A regra é que quando Deus vê, ouve e Ele escuta o teu clamor, a atitude de Deus é descer. Quando você olha para isso que é o tema de hoje, então eu desci, você descobre que Deus ele diz o seguinte: e vi e desci para livrá-los. Aqui, o descer é onde começa o ponto de virada na tua vida. O descer é quando você se separa dos demais. Quando Deus desce, é quando as coisas começam a ser vistas de uma outra maneira. Porque quando você escuta, eu desci para livrá-los, você pensa que eles não tiveram problema nenhum. E eu falei para você nos últimos domingos que sim, tiveram problemas, foram perseguidos. Houve necessidade de frio, necessidade de calor, houve necessidade de fome, de sede, de proteção, e diz a Bíblia que tudo isso Deus livrou, Deus estava com eles, e esse ponto de virada acontece justamente quando Deus se levanta, não apenas para trazer uma resposta para a tua vida, mas para de fato estar com você. Talvez o maior sentido de você vir à igreja, o maior sentido de você ler a tua Bíblia, o maior sentido de você orar a Deus, não é porque você vai receber algo de Deus, mas é porque você tem a possibilidade de andar com Deus. É você ter a possibilidade de Deus estar com você na tua vida, no teu dia a dia, nos momentos que você precisa, mais do que meramente pegar uma bênção, é você viver com o dono da bênção. Quando Deus diz o seguinte: olha, por isso eu desci, você descobre que toda vez que Deus desce, a história muda. Se você pega a tua Bíblia, livro de Gênesis, no capítulo 1, você vai ver que Deus descia e ali ele conversava com o homem, falava com o homem. O homem, talvez, ele via uma luz, ele via um ser, ele tinha uma noção, porque o homem não tinha pecado, o homem era um ser completamente puro. Mas a Bíblia diz que Deus descia e conversava com o homem, ou seja, o homem ouvia de maneira literal a voz de Deus. Mais para frente, no Monte Sinai, aonde você está aprendendo, Deus desce e aparece numa sarça que não queima. E essa sarça conversa com Moisés, dialoga com Moisés e mostra o projeto de Deus para a vida de Moisés e a liberdade do povo. Se você for em Mateus, capítulo 3, no Novo Testamento, você vai ver talvez o nascimento de Jesus. É quando Deus Todo-Poderoso se faz carne e habita entre nós. De maneira literal, Deus pega e desce em formato de homem, em formato daquilo que nós chamamos de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Atos capítulo 2, Deus desce. E aí a manifestação de línguas estranhas, o Espírito Santo vem, aquela coisa linda, e você já sabe o que acontece. Depois daí, sinais, prodígios, maravilhas. Depois daí, em 2 anos, a Ásia ouviu falar sobre Jesus. A Ásia conheceu o que era o poder de Deus agindo na vida das pessoas por meio daquilo que nós conhecemos como quando Deus desce, quando Jesus desce, quando o Espírito Santo desce. Agora, talvez a grande pergunta que você está se fazendo aí é: pastor, e o que isso tem a ver comigo no meu dia de hoje, agora, já? Como isso eu aplico na minha vida no sentido de hoje? Ok, Deus desceu no jardim, desceu para falar com Moisés, desceu em Jesus, com Jesus,
era Jesus, desceu em Atos, e agora, pastor? Como isso funciona aqui? Eu quero mostrar para você uma das descidas de Deus mais doidas da Bíblia, que vai conectar você com aquilo que você precisa entender sobre o que Deus pode fazer na tua vida. Are you ready? Você está pronto? Olhe para a pessoa que está ao teu lado. Estou pronto. Hã? A Bíblia fala sobre 3 jovens chamados Sadraque, Mesaque e Abdenego. Põe atenção que aqui começa aquilo que você precisa entender no dia de hoje. Sadraque, Mesaque e Abdenego são 3 jovens que foram lançados na fornalha de fogo. A lei da época, o rei Nabucodonosor, ele determinou uma regra dizendo o seguinte, que todo mundo devia de se ajoelhar, e quem não se ajoelhasse deveria ser lançado na fornalha de fogo. Talvez você já conheça essa história. Eu quero simplesmente resumir ela e conectar você num contexto geral. A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abdenego não se ajoelharam, mas, além de não se ajoelhar, eles falaram para o rei, dizendo o seguinte, olha, rei, nós não vamos nos ajoelhar. Nós servimos a um Deus, que Ele é poderoso, Ele é o dono da vida, Ele é dono de todas as coisas. E o nosso Deus, Ele pode nos livrar. Mas, se Ele não nos livrar, também não tem problema nenhum. Nós não vamos nos dobrar. Você aprende algo aqui. Aprende algo que confiar em Deus vai além do teu próprio entendimento. Vai além daquilo que você espera para a tua vida. Porque quem está prestes a morrer, o que ele quer fazer? Salvação, verdade ou não? Eu estou prestes a morrer queimado. Deus, por favor, eu imploro, me salva, Deus me salva, Deus me salva, Deus me salva. Agora, Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles falam algo que ultrapassa a linha do normal. Eles dizem, rei, se o Deus no qual nós servimos quiser nos libertar, Ele vai nos libertar. Você, o exército, soldados, lança, espada, flecha, nada vai impedir se Deus quiser nos libertar. Agora, se Deus quiser também que a gente morra, estamos prontos. O rei sente isso como uma ofensa, chama os seus funcionários, os soldados, aqueles que serviam, e o rei diz o seguinte, olha, aqueça a fornalha 7 vezes mais, porque um pouco só não é bastante. É como você tacar gasolina, mais gasolina, e mais gasolina, e mais gasolina, em algo que já está queimando. 7 vezes mais. Aqueçam a fornalha. E aí você descobre que eles não negociaram a sua fé, eles não se curvaram, eles não recuaram, e a Bíblia diz que eles permaneceram exatamente fiéis a Deus. Isso está lá em Daniel capítulo 3, versículo 24 ao versículo 25. Diz o seguinte, de repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou, espantados aos seus conselheiros, não foram os homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, Senhor, responderam eles. Como é então que eu estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei. Eles estão passeando dentro, sem sofrer nada. E o 4º homem parece o Filho de Deus. Perceba, aquilo que o rei fala, depois de jogar aqueles 3 jovens dentro, amarrados, eu não vou falar para você que quem jogou os jovens dentro morreu queimado, porque o calor era tanto, mas quando eles jogaram aqueles jovens, a Bíblia diz que o rei olha, e ele fita os olhos, e ele diz o seguinte, eu vejo 4 homens, porém o aspecto do quarto
é semelhante ao Filho do Deus. Eles entraram em 3, mas o fogo revelou 4. O que isso significa? Onde entra isso na minha vida? É nos momentos mais complexos da tua vida que Deus é revelado em você. É nos momentos mais caóticos da tua vida que Deus decide descer e se fazer presente de maneira literal, inexplicável, de maneira revelatória, aonde não há outra opção a não ser reconhecer que Deus estava ali. Olha que coisa interessante. A pressão que você talvez vive no teu casamento, na tua saúde, nas tuas finanças, a pressão que talvez você vive no teu lar, demonstrará que você não está sozinho. Eu diria para você que é os problemas que você tem que revelam Deus descendo para agir na tua vida. Somente, escute, somente no começo, aonde Deus conversava com Adão e Eva, que ali ele descia e dialogava. Depois disso, todas as vezes que Deus desceu, foi para fazer algo, demonstrar algo, se revelar algo, abrir algo, trazer resposta de alguma maneira, mostrar o seu poder. Tu já imaginou que talvez a situação complexa que você vive, de pensamentos, de emoção, talvez os processos que você está vivendo, seja a única maneira de Deus agir na tua vida, aonde você precisará reconhecer que você não está sozinho. Deus, escute, não impediu que a fornalha fosse acesa, Deus não impediu que ela fosse aquecida 7 vezes mais, Deus não impediu que os soldados amarrassem eles, Deus não impediu que eles fossem jogados lá. Os soldados morrem, mas a Bíblia diz que Deus não impede o fogo, mas em determinado momento ele entra com você dentro do fogo. Talvez na tua vida o que mais você quer é sair do problema que você está vivendo. E hoje eu estou aqui para dizer é que Deus quer entrar com você dentro do teu problema, trazer resposta para você, trazer solução para você, trazer livramento para você, que Ele se revele na tua vida. Quando você olha e o teu clamor daquilo que você viu no primeiro domingo, Deus está me vendo, aleluia, glória a Deus. E aí talvez você está começando a clamar desesperadamente, dizendo: Deus, não me lance na fornalha de fogo, Deus, não me lance lá, Deus, não faça com que eu pereça. Deus, não faça com que o meu sonho queime. Deus, não faça com que as coisas dê errado na minha vida. Deus, me tira dessa situação. Só que hoje eu quero que você entenda que talvez Deus não vai te tirar da situação que você está vivendo, mas Deus irá descer até você, junto com você, entrará com você, passará diante dessa situação, porque Ele quer se revelar na tua vida. Quando eu olho para a palavra de Deus e eu escuto que Sadraque, Mesaque e Abdenego, leia a história desses homens, eles não fizeram nenhum milagre, zero. Zero. Por isso que isso precisa conectar com você. Quem era Sadraque, Mesaque e Abdenego? Ninguém. Eram amigos de Daniel. Eram jovens simples que oravam a Deus, jejuavam a Deus, buscavam a Deus, mas se você ler a história deles, não há um milagre sequer que eles fizeram. Talvez você não fez nenhum milagre ainda. Você não fez nada. Se você ler a história de Sadraque, Mesaque e Abdenego, você vai ver que eles não escreveram nenhum livro. Nada. Não há um livro sobre eles, há um livro sobre Daniel, há um livro sobre a história de Moisés, há um livro sobre a história inteira de Davi, há um livro sobre tantos outros homens da Bíblia. Mas Sadraque e Abdenego têm relatos do que eles fizeram, pequenos relatos. E você olha, não há nada de extraordinário, eram pessoas extremamente simples. Agora, você imagina o próprio Deus descer, não porque eles tinham nome, não porque eles tinham sobrenome,
não porque eles eram importantes, relevantes, eles tinham recurso, não porque eles tinham algo diferente. Veja, Deus não desceu quando Daniel, o homem que tinha 10 vezes mais sabedoria, entrou na cova dos leões. A Bíblia não diz que Deus entrou lá, que apareceu outra pessoa lá, que não diz nada disso. Mas para 3 anônimos, para 3 pessoas simples, a Bíblia diz que Deus desce e entra dentro do problema que eles estavam. O que você precisa aprender nessa noite é que se você for fiel a Deus no meio do caos, Deus entrará para estar com você. Porque no caos com Deus é bênção. Livre sem Deus é caos. Talvez o que você vai compreender nessa noite é que aquilo que você precisa, Deus não vai tirar todas as situações complexas da tua vida. Eu não posso mentir para você. Amanhã você terá um problema, depois da manhã outro problema, depois outro problema, depois outro problema, e depois outro problema, e depois outro problema. Não posso dizer que não vai ter, mas o que eu posso dizer seguramente para você é, se você for fiel a Deus, se você crer em Deus e você depositar a tua esperança nele, e você não se dobrar, e você não se desviar no decorrer do caminho, Deus estará com você no problema 1, depois ele vai fazer você vencer, você vai para o problema 2, ele vai te ajudar no problema 2, você vai para o 3, ele vai estar contigo no 4, ele vai estar contigo no 5, até o resto da tua vida. Ele descerá. Ele descerá para estar com você. O que é que esses jovens fizeram de anormal? Nada. Tem gente muito mais importante do que eles na Bíblia e Deus não desceu. Deus não desceu. Tem gente que fez coisa muito mais grandiosa do que eles e Deus não desceu. Mas se você for fiel, escute, se você for fiel a Deus, nos dias de dificuldade, ele desce para estar com você. Ele desce para estar com você. Quando você compreende isso, tu vai ver que o teu nível de fidelidade a Deus produz a resposta divina na tua vida. Quanto maior a prova, sempre será maior o livramento. Quanto maior o problema, sempre será maior o milagre. Quanto maior o desafio, maior será o testemunho. Lembra quando a viúva de Serepta, ela estava prestes a pegar e fazer um bolo e comer, e ela iria morrer. Ela tinha um pouco de comida somente para ela e para o seu filho. Para o problema da viúva de Serepta, Deus mandou um homem, mandou o profeta Elias lá. E o profeta Elias foi, e foi uma grande bênção. Para o problema de Gideão, que estava malhando trigo no lagar, Deus mandou um anjo, e o anjo fala com Gideão, e o anjo conversa com Gideão, mas para o problema de Sadraque, Mesaque e Abidenego, o próprio Deus desce para estar com eles. Deixa eu liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Talvez é tempo do próprio Deus descer e estar com você nos teus problemas hoje. Talvez, escute, você não é tão relevante, talvez o teu nome não é tão importante, talvez você é uma pessoa simples, assim como eu, assim como todos nós somos. Mas será que Deus não pode descer e estar contigo no meio do caos que talvez você esteja passando? Será que Deus não pode descer e dizer o seguinte: olha, eu não posso pagar todas as tuas contas, eu não tenho como mandar dinheiro, eu não tenho como fazer isso, mas eu posso estar com você nesse momento de dificuldade, eu posso estar contigo nesse momento de dificuldade. Talvez você está com problemas, eu não sei em que área da tua vida, e o que você mais queria é que não tivesse o problema. Deus não tirou o problema deles, pelo contrário, Deus falou: eu vou estar dentro do problema com vocês. Dentro do problema. Tomara Deus que nessa noite não seja um homem falando algo para você, eu. Tomara Deus que nessa noite não seja um anjo falando algo ao teu coração.
Tomara, Deus, que nessa noite o próprio Deus desça e fale: olha, eu estou contigo, eu desci hoje para estar com você, eu não vou mais te deixar. Quando você sair daqui, eu vou estar contigo no teu trabalho, eu vou estar contigo na tua casa, eu vou estar contigo em todos os momentos da tua vida. Você já imaginou como seria a tua vida? Não ausente de problema, mas é com Deus dentro do problema, é com Deus dentro das situações que você tem. É uma confiança tão grande. Não é fé para escapar, mas é fé para permanecer sabendo que Deus está comigo. Não é fé para fugir, não é fé para inventar uma história, de dizer: olha, aconteceu isso por causa disso, por favor, rei, tenha piedade de mim, não nos mate, nós vamos dobrar o joelho. Não, é você ter a certeza que a tua vida está na mão de Deus. É você ter a certeza que as coisas vão dar certo no final, quando Deus desce. O fogo pode continuar aceso, mas a tua presença, a presença de Deus, livrará você do fogo. Aleluia! Quando eu olho para a palavra de Deus, Daniel capítulo 3, versículo 27. Ajuntaram-se os sapatras, os prefeitos, os governadores, conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. Deixa eu fazer um ponto aqui. Você não está entendendo o que é isso. O rei aquece a fornalha, bota os 3 meliantes lá. O rei está de boa, pensando: bom, queimamos mais 3. De repente o rei olha e fala: não está queimando, não está queimando, não está queimando. Peraí, nós botamos quantos lá? 1, 2, 3, 4. Pera, mas vocês botou quantos lá? Não, rei, nós botamos 3, mas eu estou vendo 4. Não, rei, nós botamos 3, mas eu estou vendo 4. Será que eu estou cego? Manda chamar todo mundo, prefeitos. Você está entendendo? É que não é que eles ficaram lá um segundo. Eles ficaram queimando lá não sei quanto tempo, para juntar os sapatras, os prefeitos, governadores, conselheiros, porque aquilo ali virou o Big Brother do momento. Aquilo ali virou a live do momento. O governador chegou e falou: meu rei, olha só, eu vejo 4 também, e você, prefeito, eu também estou vendo 4, e os mestres, e os conselheiros, e todo mundo dizia: meu rei, é verdade, nós estamos vendo 4, estamos todo mundo louco aqui. Só que não somente o rei, toda essa galera viu que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. Se Deus desce para andar com você, o fogo não te queima, maldição não pega, miséria não chega, enfermidade não te toca, tristeza vai embora. Não teve poder algum sobre os corpos deles. Escute, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. As cordas queimaram, mas o corpo não queimou, porque a pressão que você talvez está vivendo revela a presença de Deus na tua vida. Se você tiver Deus e você for fiel a Deus, e você decidir viver para Deus de verdade, você entra no fogo, o fogo não te queima. As coisas não destroem, tua roupa não é queimada, teu cabelo não é chamuscado, nada acontece para você. Sabe por quê? Porque é nesse momento que era uma sentença de morte, se revelará no maior testemunho que você terá na tua vida. Você imagina ele saindo da fornalha de fogo. Nós entramos lá, mas Deus estava comigo. Nós entramos lá, mas Deus desceu e
ficou ao meu lado. Já pensou? Você dizer o seguinte: ó, aconteceu isso, 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 isso. E todo mundo pensando: uau, e aí, tu se lascou. E aí você diz: não, porque Deus estava comigo. E daí acabou. Tu diz: não, não, não acabou. Não acabou porque Deus estava comigo. Mas você teve prejuízo? Não, porque Deus estava comigo. Você teve que fazer o quê? Nada. Eu só fui fiel a Deus. O maior testemunho de Sadraque, Mesaque e Abdenego, escute, veio no caos, aonde Deus desce para estar com ele. O fogo que queimou aquilo que prendia eles, não tocou na identidade de quem eles eram. Presta atenção. Longe do fogo, fora do fogo, eles estavam presos. Dentro do fogo, eles estavam livres. Não sei se você alcança a entender isso. Talvez, diante dos problemas que você tenha, você vai descobrir que fora eles estavam amarrados e não podiam se mover, mas aquilo que o texto da Bíblia diz, que quando eles lançaram lá dentro, e o Nabucodonosor, o rei, olha e diz o seguinte: olha, estou vendo 4. Só que eles não estão lá parados, presos. Eles estão o quê? O que a Bíblia diz? Passeando. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga assim: passeando. Sabe o que eu imagino Sadraque, Mesaque e Abdenego aqui, ó? Ah, 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 ó. E a galera, todo mundo lá assim, ó. Rapaz, era 3, mas nós estamos vendo 4. Já viu TV de cachorro? Sabe como é que é a TV de cachorro? Quando o cachorro senta e ele fica olhando a carne lá, o franguinho rodando, não é verdade. Os caras estavam amarrados aqui. Quem jogou eles lá morreu pela tamanha pressão do fogo. E a Bíblia diz, pode colocar na tela, Daniel 3:25. E eles estavam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. Presta atenção, sem nenhum dano. O que talvez está tentando te destruir, o que talvez está tentando destruir o teu casamento, o que está tentando destruir o teu lar, o que está tentando destruir as tuas emoções, os teus pensamentos, o que está tentando destruir talvez a tua vida financeira, a tua saúde, o que está tentando te destruir, perde poder quando Deus desce e entra com você no meio do teu problema. E aí você descobre que no meio da dificuldade você pode passear. Você descobre que no meio das tribulações da vida, que no meio das dificuldades da vida, Deus está aí trazendo livramento para você. Eu não sei o que você talvez está passando. Eu sei que Ele pode descer e trazer livramento na tua vida. Agora, quando você olha para esse texto, você vai descobrir o seguinte, que Nabucodonosor, escute, ele não reconhece os outros 3. Não reconhece. O texto diz, e o rei olhou e falou o seguinte, olha, tem 3 homens ali, não sei quem são, mas o quarto, ele é poderoso. Se você é sozinho, pode ter certeza que não tem nada a ver com você. É Deus andando com você. Ele é poderoso. Se você é um casalzinho de pombinha rola, tá vocês 2 lá, pode ter certeza que não tem nada a ver com você. É o terceiro homem. Ele é poderoso. Se você é um casal e você tem, quem sabe, um filho ou 2 filhos, não interessa quantos são. O que interessa é que o que interessa é que aquele que talvez quer o teu mal, ele reconhece quando Deus se levanta do seu trono e começa a andar com você. Por isso que o rei disse, o quarto, ele é semelhante ao filho dos deuses, ele é poderoso. Quando Deus desce, até aquele que não tem fé começa a acreditar que Deus está andando contigo.
Sabe o que é isso? Sabe como que você gera os poderosos testemunhos da nossa vida? É quando todo mundo está torcendo para você se lascar. Só que tem que dar o braço a torcer, porque você não está sozinho. Deus está contigo e Ele é poderoso. As pessoas vão olhar para você e vão dizer o seguinte: ó, isso como é que pode? Isso aí, ele é abençoado por Deus. Não, é porque Deus está contigo. Mas como é que ele saiu dali? Como é que ele está passando por isso? Como é que ele está enfrentando esse problema? Como é que ele está passando por essa circunstância? É porque o quarto homem é poderoso. O caos que você está vivendo, talvez, virará a vitrine do teu maior testemunho. De você dizer o seguinte: meu filho foi livre das drogas, porque nos meus piores dias Deus estava comigo. Talvez Deus vai ajustar as coisas, as áreas da tua vida. Isso daqui vai ser o altar que você vai dizer: olha, não fizemos milagre nenhum, não temos nome, não temos sobrenome, somos pessoas simples, normais, como Sadraque, Mesaque e Abdenego. Só que a tua fidelidade a Deus, quando você sai dessa porta, é que determina se o fogo queima você ou se Deus desce para te proteger no meio do fogo. Quando eu estudava sobre isso e eu lia sobre isso, eu descobri que um milagre talvez não seja sair de dentro da fornalha, mas é descobrir que você nunca esteve sozinho dentro dela. Eu não sei quando, eu não sei em que momento, Nabucodonosor vai dizer: chega de passear, sai para fora, chega. Já cansei de ver vocês se divertindo ali dentro. E Sadraque, Mesaque e Abdenego lá, passeando, caminhando, falou: sai, 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 sai. E o teu milagre vai ser o maior milagre da tua vida. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite é que se você for fiel a Deus de verdade, Ele desce do céu para estar com você. Eu não te deixarei, eu não te abandonarei, eu estarei contigo todos os dias, assim diz o Senhor. No Egito, Deus falou para Moisés, disse: eu ouvi, eu vi e eu desci. Para Sadraque, Mesaque e Abdenego, ele não avisou, ele simplesmente desceu. Fica calmo. Que talvez ele não avise que desça, mas talvez ele já desceu e você nem sabia. E o decorrer da tua história é alternado, é mudado, quando você compreende que no mundo tão hostil, você é intocável se Deus está contigo todos os dias. Deixa eu repetir isso para você. No mundo tão hostil, tão ruim, no mundo tão mau, no mundo tão perverso, como no qual nós vivemos, se Deus desce para estar contigo, você é intocável. Intocável. Talvez a tua pergunta hoje seja: por que eu estou na fornalha? E talvez a pergunta que você deveria se fazer é: quem está comigo na fornalha? Existe algo que você não consegue fazer? Existe algo que é difícil para você? Existe algo que você está enfrentando sozinho, só você. Não é você e teu marido, não é você e teus filhos, é você sozinho. Deixa eu dizer algo.
você não precisa passar por isso sozinho. Eu não posso te prometer que ele vai apagar o incêndio, mas o que eu posso te garantir é que ele vai estar contigo dentro do fogo e o fogo não vai causar dano algum em você. Esse problema não é para te destruir. Esse problema é para que as pessoas vejam que você não está sozinho e que Deus está contigo.